Oi, já parou para pensar como um gesto que parece tão simples, como a forma que a gente trata um animal, pode dizer tanto sobre quem nós somos de verdade? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso, mergulhando em como um único versículo da Bíblia pode revelar, assim, a essência do nosso caráter. E o versículo é este aqui, Provérbios 12, versículo 10. Olha, é uma frase bem curta, né? Mas o poder que ela carrega é imenso. Vai ser esse o pilar da nossa conversa, a lente que a gente vai usar para investigar ideias como justiça, compaixão e, claro, responsabilidade. E sabe, esse versículo vai muito além de ser só uma observação sobre animais. Ele dá pra gente uma visão super profunda sobre um princípio fundamental de uma vida justa. A ideia de que a bondade de verdade, ela não escolhe para quem vai aparecer. Ela se manifesta em tudo, em todas as nossas interações, principalmente com aqueles que são mais vulneráveis. Isso tudo nos leva a uma ideia muito forte. Esse versículo funciona como se fosse um espelho do nosso caráter. Ele coloca um contraste bem nítido, sabe? Uma dualidade que acaba refletindo quem a gente é por dentro. De um lado, a pessoa justa, e do outro, a perversa. O interessante aqui é ver como o versículo é dividido, né? Para a pessoa justa, a ação é atentar para a vida. Isso é muito mais do que só, sei lá, dar comida para um bicho. É um cuidado ativo, sabe? Uma compaixão que reflete os princípios de Deus na prática. Agora, em total contraste, a pessoa perversa tem um coração cruel. A crueldade aqui não é só um ato isolado, é uma condição do coração que leva a pessoa a ignorar, a ter descaso com a criação. No fim das contas, a forma como a gente trata os mais indefesos talvez seja o teste mais sincero do nosso caráter. Não tem como fingir. A compaixão, ou a falta dela, acaba revelando a verdade sobre quem a gente realmente é lá no fundo. Mas de onde vem essa responsabilidade toda? Bom, isso nos leva para um conceito teológico muito importante, o de mordomia. É a ideia de que a gente recebeu uma missão sagrada de cuidar do mundo. A mordomia, na sua essência, é essa responsabilidade de cuidar da criação de Deus. A ideia principal é que não somos donos de nada, e sim cuidadores, zeladores. O ponto central é a gente reconhecer que toda criatura tem valor para o Criador, e o nosso papel é honrar esse valor. E aqui a gente vê como a mordomia vira um princípio ativo prático. A gente parte do ponto de que Deus valoriza toda a criação e, por causa disso, nós temos a missão de proteger tudo. E o ponto mais crucial é que essa proteção vale para todos, inclusive para aqueles seres que muitas vezes são vistos como insignificantes. Com essa base toda que a gente construiu, acho que chegou a hora de dar uma pausa, de olhar para dentro e pensar em como esses princípios estão aparecendo na nossa vida. É um convite mesmo, para uma autoavaliação bem sincera. Vamos pensar um pouquinho nas pequenas e grandes coisas do dia a dia, como é que o nosso cuidado pela criação de Deus se torna visível. É um exercício legal para a gente conectar a teoria com o que a gente faz de verdade. E claro, olhando para frente, a reflexão continua. Onde será que existe espaço para a gente crescer? Em que áreas essa nossa responsabilidade de cuidar pode ser melhorada, seja com os animais ou com o meio ambiente de um jeito mais geral? E é essa reflexão que nos empurra para a ação, porque no final, o objetivo não é só entender o conceito, né? É transformar isso num jeito de viver, integrando a compaixão no nosso dia a dia de verdade. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Não é só uma ideia bonita, é quase uma declaração de missão, um propósito. Viver uma vida de justiça que se torna real, que se torna visível por meio de atos de amor e de cuidado com toda a criação. E aqui está um caminho bem prático para isso. Tudo começa com a reflexão sobre as nossas ações. Isso leva a gente a praticar a compaixão de forma ativa, transformando o sentimento em ação. E, finalmente, ao fazer isso, a gente cumpre o nosso papel de cuidadores da criação. É um ciclo que se alimenta, um ciclo virtuoso. Para a gente encerrar, fica esta provocação final. Pensa um pouco. Como um ato que parece tão pequeno, um gesto de gentileza com um animal, uma decisão consciente para proteger o meio ambiente, pode ser, na verdade, a manifestação de um princípio espiritual enorme. É o micro refletindo o macro. Uma reflexão bem poderosa para a gente levar aqui.